Salve geral, boa tarde. Estamos chegando em mais uma conversa sobre uma Belo Horizonte democrática, popular e progressista. A gente teve na última segunda-feira o início dessa série de conversas para pensar perspectivas para a construção de uma possível frente ampla de esquerda em Belo Horizonte, os desafios, as potencialidades que existem nessa construção e, sobretudo, uma alternativa que possa dialogar com as urgências da nossa cidade, apresentar um projeto que afirme os nossos sonhos para ocupar as eleições municipais de 2020 e representar um contraponto competitivo, consequente, contra o bolsonarismo, contra as ameaças fascistas, violentas, que estão contra nós neste momento tão difícil que o Brasil está atravessando, né? Uma pandemia já atingindo a marca de mais de 70 mil pessoas mortas pela irresponsabilidade proposital do desgoverno Bolsonaro, né? Que segue numa postura negacionista, de propagação de notícias falsas, de desinformação para confundir a população. E o resultado é esse: a periferia está morrendo em massa, em larga escala, são principalmente pessoas negras e pobres, as vítimas fatais e também as pessoas contaminadas pela Covid-19, num cenário de devastação da democracia brasileira, né? De muitas perdas das nossas conquistas democráticas, de ruína mesmo das políticas públicas de proteção social. E a gente precisa refletir sobre a situação de Belo Horizonte no meio disso tudo e apresentar formas de superar essa realidade a partir da nossa construção coletiva, popular, junto com os movimentos sociais. Então, é com essa pegada que a gente tem feito essa série, e para hoje nós temos duas pessoas queridas, aliadas, convidadas aqui. A gente tem uma história de construção conjunta em muitos momentos importantes, e eu apresento a vocês a Indira Xavier, da Unidade Popular, o mais novo partido formalizado no nosso país. Eu tive a alegria de estar na sessão do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu sobre a formalização da UP. É um momento histórico, sem dúvida, um partido que traz o acúmulo da construção nos territórios, nas periferias, com as mulheres, juventudes, estudantes, população negra. E a Indira é integrante do Diretório Estadual da Unidade Popular. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Áurea. Prazer estar aqui. Só força. E também o Túlio Lopes, nosso camarada do Partido Comunista Brasileiro, presidente estadual do PCB em Minas Gerais, integrante da Executiva Nacional do partido, um aliado que, nessa experiência do PSOL, né, o partido que eu integro, tem sido muito próximo também, né? O PCB e o PSOL têm história de parceria em Belo Horizonte, né, junto com outros partidos da frente de esquerda, como nós já experimentamos, e agora a gente tem essa perspectiva de avaliar possibilidades de expansão, né, de como essa frente de esquerda, que já foi consolidada e testada na nossa experiência do PSOL com o PCB, mesmo a UP antes da legalização, né, com os movimentos que conformam a UP, entre outros, a gente tem feito já essa experiência muito concreta de trabalhar lado a lado. Então, saudar você, Túlio, muito bem-vindo, e bora lá trocar essa conversa. Boa tarde, Áurea Carolina, boa tarde, BH, salve Jorge, é um prazer estar aqui com você, debatendo aí a construção de um futuro melhor para BH. Saudações comunistas. Só força, saudações, meu querido. Gente, eu queria começar pela Indira. Indira, como é que vocês têm avaliado esse cenário, né? Esse impasse que a gente está vivendo com a destruição da democracia brasileira e uma dificuldade das esquerdas, nesse momento, de trazerem uma perspectiva de superação desse cenário no processo eleitoral, né? A gente vê várias tentativas acontecendo, mas é fato que a gente ainda não tem uma concretização de uma virada
nessa página tão rapidamente, né? Então, como vocês têm avaliado na UP e pensando a nossa situação em BH? Bom, boa tarde de novo, assim, né? Tentar aqui, ajeitar aqui, porque tem muita tecnologia. Enfim, primeiro é importante a gente situar que o nosso país ele passa por uma crise econômica, né, que se estende desde 2008 e que tem se agravado ao longo desses últimos anos, né? Então, hoje essa crise ela tem dimensões ainda maiores do que o impacto na economia, porque ela afeta diretamente a política do país, ela afeta aos setores sociais, ela afeta ao meio ambiente, e ela tem sido agravada, né, nesse último período, particularmente pela pandemia, né, como você mesmo citou, Áurea, já são cerca de 70 mil vítimas fatais no nosso país, exatamente fruto dessa irresponsabilidade desse governo genocida, mas que, infelizmente, né, tem tido eco num conjunto de governos proporcionais, né, nos estados que seguem a mesma política. Então, se a gente traz para Minas Gerais, a gente vê que a postura do governador ela não tem sido diferente, né? A gente tem desde o começo da pandemia um problema sério que o Estado assumiu de subnotificações, de não realização de exames, e a gente tem um índice de cerca de 70 mil pessoas oficialmente contaminadas, mas que não há testes, né? E uma política de, entre aspas, aproveitar esse processo da pandemia para fazer o que o Salles falou, né? Passar a boiada. Então, agora, por exemplo, a gente está vivenciando esse processo de tentativa de reforma da Previdência, que é uma orientação nacional desse governo. Então, é uma situação muito complexa, né? De crise agravada com a pandemia e que exige que as forças sociais, né, verdadeiramente comprometidas com a mudança nas cidades, elas se alinhem em torno de um programa que possa fazer enfrentamento a essa incursão do fascismo, né, essa incursão dessa tentativa de retrocessos e de implementação de uma política ainda mais de retirada de direitos pautada no ódio, na misoginia, né, em todas as políticas de ataque, né, de ataque aos direitos fundamentais do povo brasileiro. Então, a gente vê como fundamental e necessário que essa movimentação aconteça, mas ela precisa ser pautada em torno desse programa, né, de pensar para quem que nós precisamos construir essa alternativa. E, na nossa opinião da Unidade Popular, essa alternativa ela tem que ser construída e consolidada para o povo, né? Esse povo que constrói esse país, que constrói as nossas cidades e que está refém, né? E agora, nesse momento da pandemia, como você bem falou, são as principais vítimas desse processo, né? São as pessoas que estão indo obrigadas, né? Estão sendo colocadas na situação de risco exatamente porque não há políticas para poder garantir que as pessoas possam preservar as suas vidas, fazendo aquilo que a OMS recomenda, que é se resguardar e fazer o isolamento, que hoje é a única medida eficaz de combate ao vírus, por exemplo. Mas a gente não vê isso acontecer, porque desde o início, né, da pandemia, a gente tem visto mobilizações dos setores essenciais, né, dos setores considerados essenciais, exatamente uma demonstração de que, se não fossem tomadas medidas mais efetivas de planejamento de combate à pandemia por conta dos governos, as coisas iriam colapsar. Não só o serviço de saúde, mas todos os outros serviços sociais iriam colapsar. Então, lá no começo do início da pandemia, a gente viu os trabalhadores metroviários fazendo várias mobilizações e manifestações para poder discutir como que seria o processo de transporte coletivo, sobretudo dos metrôs das cidades, em relação à locomoção, né, das pessoas diante desse novo cenário. Né? Posteriormente, a gente viu os trabalhadores do telemarketing também numa mobilização nacional para poder fazer esse diálogo, o que é serviço essencial e o grau de exposição, né, que esses trabalhadores ficam ali confinados dentro de salas por hora. Qual que era isso? E a gente foi vendo, e depois as enfermeiras, né, agora mais recentemente a greve dos trabalhadores de aplicativo e uma série de trabalhadores autônomos, empregadas domésticas, pessoas que estão precisando sair para trabalhar, porque falta essa política
mas que, enfim, não tem outra alternativa. Então, para nós, essas mobilizações e essas construções de frentes, elas são importantíssimas, mas elas precisam ter essa perspectiva. Porque pensar em construir uma frente ampla é dizer que cabe todo mundo, né? Porque não é só a esquerda que está fazendo frente ao governo, que está se posicionando contra as medidas do governo. Tem vários setores de centro-direita, inclusive da direita, que fazem várias críticas ao governo. E aí tem setores da esquerda, setores sociais, que acham que, por exemplo, tem que fazer debate, diálogo com esses setores. Para nós, frente ampla, com Michel Temer, com FHC, com Rodrigo Maia, não cabem, né? Porque a gente está discutindo, por exemplo, a construção do impeachment. Quem é que está sentado em cima dos mais de 30 pedidos de impeachment, se não Rodrigo Maia? Mas várias vezes ele se coloca em encontro às políticas que são apresentadas pelo governo Bolsonaro. Então, esse tipo de posicionamento dentro de uma frente ampla caberia, mas na nossa leitura não é esse tipo de frente que a gente quer construir. Então, para nós, uma frente ampla ela precisa ser pautada com a esquerda e com os movimentos sociais que constroem as lutas na cidade em defesa das mais diversas pautas. E que essa frente pode, sim, se desenvolver numa frente eleitoral, mas que precisa ser programática, né? Então, que tipo de programa a gente vai construir para poder atender aos interesses desse povo que constrói a cidade de Belo Horizonte, né? Que está aí sendo obrigada a andar nos transportes coletivos abarrotados, sem política de higienização, né, que está sendo obrigada a andar nos metrôs de igual maneira que a gente tem visto trabalhadores metroviários, né, se contaminando porque não há essa política da empresa de transporte para poder garantir as políticas mínimas de saúde, né, é pensar esses trabalhadores autônomos e ambulantes que não estão tendo nenhum tipo de subsídio para poder se manter em casa, e por isso eles estão sim indo para as ruas, porque as pesquisas mostram que, de fato, as pessoas contaminadas, a maior parte da contaminação são de trabalhadores periféricos, pobres e pretos. Mas essas pesquisas mostram que mais de 80% da população quer sim fazer o isolamento. Mas ela não faz exatamente porque não faz essas políticas. Então, por mais que algumas medidas estejam sendo tomadas na cidade de Belo Horizonte, mas elas ainda são insuficientes. Porque se a gente pegar das 3 capitais, né, das capitais do Sudeste, por exemplo, né, das capitais aqui dessa região que a gente está inserido, Belo Horizonte é uma cidade que não tem tantos problemas do ponto de vista do financiamento, né, do seu caixa, como outras cidades que estão declaradamente quebradas. Então, medidas mais efetivas eram possíveis de ser feitas. E ela não está exatamente porque a gente tem os royalties da mineração, né? Então, qual que é a política que está sendo adotada? Então, por mais que medidas estejam sendo feitas, mas é preciso consultar e saber com o povo o que é necessário, o que é que ele acha, o que é que ele julga que é importante fazer. Então, na nossa avaliação, essa construção ela é necessária sim, né? Porque a gente precisa fazer enfrentamento a esse mal maior, né? a esse inimigo maior que nós temos, mas ela também precisa ser programática em torno de voltar os nossos olhares e as nossas perspectivas de atuação e de construção em torno dessas pessoas, né, dessas mulheres, né, porque é absurdo, por exemplo, né, sobre essa pauta, prioritariamente, a gente saber que na pandemia a violência doméstica tem aumentado alarmantemente no mundo inteiro, e aí os dados dizem locais que em Belo Horizonte reduziu em 5% o número de em relação à violência. Indira, deixa eu pegar esse gancho da ideia de uma frente ampla de esquerda, né? Porque a gente compartilha essa perspectiva de que não pode caber todo mundo numa frente para apresentar essa alternativa democrática, progressista e popular em Belo Horizonte, né? E até dialogando com o Túlio, aqui eu estou em Brasília ainda, né? Cumprindo todas as medidas para nossa proteção, né, em quarentena, dentro de casa, e no final do mês eu desço de Malicuia com a família para BH. Mas no Congresso Nacional, na experiência que nós tivemos no ano passado com nosso mandato, ficou evidente a importância da oposição, que é diversa, para enfrentar os ataques do desgoverno Bolsonaro, com limitações, com contradições e dificuldades, evidentemente,
mas imprescindível essa concertação da oposição, porque a gente poderia estar numa situação ainda mais grave, né? Incrivelmente pior. Parece que não tem como piorar, mas tem como piorar sim. E eu quero destacar a importância da oposição para aprovar agora medidas de proteção à população diante do desamparo total do governo federal, né? O auxílio emergencial foi uma conquista que veio da formulação da sociedade civil com o apoio em peso da oposição e, por exemplo, a lei de emergência cultural, que foi aprovada recentemente e teve a edição da medida provisória liberando 3 bilhões de reais para as políticas culturais na ponta, né, para os artistas, para a manutenção dos espaços culturais, também é resultado dessa articulação da sociedade, artistas e da oposição. Então, fico pensando no cenário de BH, Túlio, como que a gente pode ter algo em que a gente se baseie no programa, mas consiga trazer essa diversidade maior do nosso campo progressista, e pensando também que os bolsonaristas estão querendo, de qualquer jeito, multiplicar a presença deles na Câmara Municipal de BH, né? Só a gente vê como que foi esses dias para trás a tentativa deles de passar uma moção de elogio ao Bolsonaro pela atuação dele na pandemia, um negócio que não tem o menor cabimento. Pois bem, Áurea, eu acho fundamental esse trabalho, né, dos partidos de esquerda, centro-esquerda, aí da bancada parlamentar da esquerda, da centro-esquerda, no Congresso Nacional, né? Está lá também o camarada Glauber e outros deputadas que fazem um belo trabalho ali de resistência. Agora, é fundamental fortalecer a luta extraparlamentar, né? E eu costumo colocar que é fundamental também pensarmos a unidade dialética das lutas socioeconômicas, culturais, com as lutas políticas, né? Nesse sentido, os partidos, né, de esquerda, centro-esquerda, vêm dialogando a nível nacional em torno de 3 eixos, né? A luta contra as privatizações, a luta contra os direitos, em defesa dos direitos e a luta em defesa das liberdades democráticas. São 3 eixos fundamentais. Agora, é fundamental também avançarmos aí na construção de uma frente única, com independência política, que faça valer aí os direitos da classe trabalhadora, que garanta o protagonismo do povo trabalhador brasileiro nas lutas que tendem a se acirrar a partir, né, do momento que a crise vai se agravando, a luta de classes no Brasil tende a se acirrar. Aqui em BH, nós, do PCB, desde 2012, estamos construindo a frente de esquerda aqui, né, juntamente com os companheiros e companheiras do PSOL, da Unidade Popular, depois somou as Brigadas Populares também, né, e outros movimentos populares, diversas pessoas que estão comprometidas aí com a construção de um campo que se propõe como alternativa, né? Tivemos uma ótima campanha em 2012, uma ótima campanha vitoriosa em 2016, conseguimos eleger 2 vereadoras, né? Inclusive a Áurea Carolina fez uma ótima campanha, a Cida, depois o trabalho da Bela Gonçalves. Eu acho que é possível, né, vemos com bons olhos essa articulação aí em torno de uma nova edição aí da frente de esquerda aqui em Belo Horizonte. É possível construir uma ampla frente de esquerda, e para isso é necessário, né, avançar no debate programático, discutirmos alguns eixos que para nós são fundamentais num programa, né, de uma frente de esquerda, como a defesa dos servidores públicos, dos trabalhadores e das trabalhadoras das empresas públicas, das autarquias municipais de Belo Horizonte, que são deixados de lado nessa atual gestão do Calil, PSD, PMDB, né, que é a atual gestão da Prefeitura de BH. É necessário avançar nas lutas aqui, nas políticas sociais, luta no combate às opressões. Aqui em BH, nós temos um espaço muito vivo aí da esquerda, com toda a sua pluralidade. E nesse cenário, né, se conseguirmos avançar em torno do debate programático, né, respeitando a pluralidade da esquerda belo-horizontina, mas também levando em consideração a contribuição de cada setor, podemos ampliar essa frente de esquerda, né, que no passado recente chamava Frente Esquerda BH Socialista, né, e construir um Belo Horizonte socialista para a nossa querida capital. E é cada vez mais necessário avançarmos na construção dessa alternativa popular. Eu penso que o cenário é bastante complicado mesmo, né?
só derrotas do governo Bolsonaro, costuma dizer que tudo que é ruim pode piorar. Um exemplo é o Ministério da Educação, né? Conselho Nacional de Educação, um exemplo recente. Mas também temos a capacidade de pensar algo novo, algo surpreendente em Belo Horizonte e ampliar a quantidade de elementos qualitativos nessa composição da frente de esquerda capaz de enfrentar tanto o atual governo de centro-direita, né, como também as candidaturas aí do campo do Bolsonaro, né, que tem um espaço em Belo Horizonte, mas nós já provamos, Áurea, já provamos, Indira, que nas ruas da capital mineira a esquerda é maioria. Agora temos que traduzir isso politicamente nas eleições também. É verdade, Túlio. E até aprofundando esse ponto, a gente viu nos últimos meses um crescimento da mobilização popular, né? As lutas antifascistas, antirracistas, a greve nacional dos entregadores de aplicativo, tem muitas formas de resistência se multiplicando, os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais também, na linha de frente da resistência popular, né? Como que você vê, Túlio, a gente atuando lado a lado com essa mobilização autônoma da população, né, das lutas, e trazendo isso como um ganho para a nossa presença institucional? Porque eu digo, o bolsonarismo tem se infiltrado nas instituições, apesar da desorganização, digamos assim, de boa parte da sua base, né? Existem grupos organizados, evidentemente, mas não é a grande tônica deles organizar grupos, né? Eles trabalham por meio de instituições religiosas, por meio de outras formas, né? A gente trabalha com as lutas populares, ocupando as ruas, enfim, mas às vezes existe uma desconexão entre essa presença ativa nas ruas, nas lutas, e a nossa força institucional. Como é que você vê essa questão? Primeiro mandar um salve aí para o pessoal das torcidas organizadas, movimentos antifascistas aqui em BH, antirracistas e anticapitalistas, né? Em especial a Resistência Americana, do meu time de coração, mas o pessoal também da Resistência Atleticana, da Grupa, da Resistência Azul Popular, que fizeram boas manifestações aqui, inclusive convidar já todos e todas participar dia 12, agora domingo, amanhã, na Praça da Liberdade. Quem puder participar é importante, assim também como as carreatas. Eu penso o seguinte, tem uma discussão dentro dos movimentos populares que é legítima, né? O papel do partido, movimento popular, né? Aquela discussão que a Rosa Luxemburgo, Grame, Silene já colocava, né? O papel do partido, o papel do sindicato, o papel dos movimentos populares. Agora, na atual conjuntura, nós temos que buscar superar dialeticamente uma questão que é o abstencionismo. Não dá para abster nessa atual conjuntura. O acirramento da luta de classe tende à polarização política. É importante participar e votar naqueles candidatos, construir aquelas plataformas que estão em sintonia com a luta da classe trabalhadora. Por isso que reivindicamos o nome esquerda, né? Que significa esquerda? Aqueles que estão ao lado, né, defendendo os interesses do povo trabalhador, os interesses populares. Por isso que é importante, né, manter aí essa defesa da frente de esquerda e essa articulação com os movimentos populares. É possível e é necessário, tendo em vista que no dia a dia, né, tem as lutas cotidianas, as lutas específicas, tem as lutas gerais e tem os momentos de definição política, né, como no caso as eleições, as greves e assembleias. Então vale muito a pena reforçar, né, os mandatos parlamentares, coletivos que já existem na capital mineira, ampliar aí a presença da esquerda no parlamento municipal e reforçar as articulações com os movimentos sociais, garantindo a autonomia política dos movimentos, né? O partido, mandato, e os movimentos têm a sua própria dinâmica. Eu acho que isso é possível, garantir a participação popular e, finalizando, construir o poder popular, construir uma democracia substantiva. Com certeza, Túlio. E pegando o exemplo da greve dos entregadores de aplicativos, acho que ficou evidente as tensões dentro do próprio movimento pela condição de precariedade de trabalho
desses trabalhadores, né? E ficava também uma polêmica se a greve seria contra o desgoverno Bolsonaro ou não. E, no fim das contas, eles tiveram dificuldade, aqueles que tinham uma posição antifascista, de sustentar esse caráter para todo o movimento, porque, de fato, existe essa contradição e essa divergência interna, né? Então, eu queria dialogar com a Indira, que na UP vocês vêm de uma articulação de vários movimentos e coletivos, né, que estão nas bases, atuando com vocês há muito tempo. Vocês constroem a luta pela moradia, ocupações urbanas, coletivos feministas, estudantis, né? Quero trazer o exemplo maravilhoso da Casa de Referência da Mulher, Tina Martins, né, que é fruto de uma ocupação das mulheres contra a violência machista e que dialoga com as políticas públicas em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Como que você vê essa contradição, essa dificuldade que há entre a politização da vida, do cotidiano das maiorias, e essa necessidade de transformar a indignação e a precariedade da vida em uma organização para a gente transformar o poder, passando pelas instituições também, né? De forma independente em relação aos movimentos, sem jamais ferir a autonomia dos movimentos, mas conectando essas duas dimensões, né, da vida autônoma, radicalizada, com a pressão sobre o sistema político. Olha, eu vou até começar falando isso, pegando o exemplo que a gente usa muito na casa, que é que a gente com o Estado, contra o Estado e para além do Estado. Porque, isso não é a frase nossa, tá? Eu não me recordo agora o filósofo que formulou, né? Mas a questão é que nós, enquanto movimento social organizado, a gente entende que é necessário construir alternativas de políticas para o povo. E, nesse sentido, esses esforços de participar da institucionalidade, ela é importante, né? Mas que a gente não pode ficar limitado a exatamente essa institucionalidade, que, infelizmente, a gente vê muito acontecer, né? De você começar a participar dos espaços e passar a limitar a ação enquanto movimento social organizado dentro da institucionalidade, porque a nossa principal tarefa é exatamente mostrar para o povo que o que muda a nossa vida é a luta coletiva. Porque o sistema capitalista que coloca a todo momento que individualmente nós vamos resolver a solução dos nossos problemas. E o que a gente vê é um rastro de miséria, desemprego e pessoas sem perspectiva. Exatamente porque dentro desse sistema, resolver os nossos problemas maiores de forma individual, ele não é possível. Então, o que a gente aprende todos os dias nos nossos diversos movimentos é exatamente a ser seres coletivos. E nessa construção de coletividade, a gente vai mudando as instituições e a nossa vida individual também nesse processo. Então, para nós, da unidade popular e desse conjunto de movimentos, essa é a questão central, né, de que o que nos coloca em movimento, as lutas que nos colocam em movimento, elas vão, nesse processo, fazendo com que a gente vá se transformando e transformando as instituições e formulando política e construindo política. Né? Você pegou o exemplo da casa, mas a gente pode citar, por exemplo, outros movimentos sociais que constroem políticas, por exemplo, o MLB, que constrói política habitacional, né, e que constrói mais casas junto com o povo organizado do que as gestões nas diversas prefeituras do país inteiro fazem, né? Nós do movimento que construímos uma casa e construímos política pública sem perder a nossa autonomia, mas entendendo que a gente precisa construir juntos, mas não estar limitados a essa institucionalidade. Eu acho que essa é uma questão central, né? Da gente não perder a nossa autonomia, a nossa independência, porque nós somos movimento, nós precisamos ser... O que a palavra é? Movimento, assim, não dá para a gente ficar engessado dentro da institucionalidade, né? E mesmo quando a gente tem mandato, sabe, o nosso mandato tem que ser um mandato popular. Então, os nossos parlamentares, eles são parlamentares do povo, a gente tem que prestar conta para o povo, e a gente presta conta para o povo estando com o pé no barro, estando nas ruas, nas mobilizações, nas ocupações, junto com as mulheres, com a juventude, porque muitas vezes não, esse parlamento que está aí, ele não é para o povo. Então, quando a gente consegue, fruto da nossa luta e da organização, colocar um de nós lá, e você sabe muito bem disso, Áurea, a gente precisa estar
alçado e cada vez mais junto com o povo, porque muitas vezes é uma sensação de impotência estar ali para representar um mandato parlamentar do povo popular e saber que o que determina são os conchavos e os interesses dos grandes ricos. Belo Horizonte é um exemplo disso. Então, como é que eu, enquanto parlamentar, enquanto projeto coletivo de construção dentro desse espaço institucional, vou me fortalecer e vou conseguir apresentar um mandato que vá de interesse com aquelas pessoas que construíram junto comigo esse mandato. É exatamente não perdendo essa relação e essa conexão. E para nós isso é fundamental, né? Então a gente tem feito essa discussão, né, desde o começo na Unidade Popular, porque a Unidade Popular ela surge exatamente desse conjunto de movimentos, de organizações lá atrás, né, nas jornadas de junho de 2013, que a gente começa a se organizar e ver a necessidade de construir, né, uma organização política para disputar poder na sociedade, né, para além dos nossos movimentos organizados, e a gente tem feito algo assim extraordinário, porque é num momento em que as pessoas diziam que ninguém quer discutir política, as pessoas estão saturadas de política, porque olha o que é está acontecendo no nosso país, olha o legado que não sei quem deixou, olha o que aconteceu. E não é isso, o povo quer construir. Agora, o povo precisa ser chamado a fazer isso. Enquanto a gente tratar a política como um espaço de cúpula, o povo não vai reconhecer esse espaço como espaço seu. Então, para nós, esse espaço precisa ser do povo. E todas as derrotas que nós sofrermos tem que ser uma derrota junto com o povo. E todas as vitórias de igual maneira, porque não há outra forma de construir projeto de poder e fazer com que as pessoas entendam que a política é o que norteia a nossa vida, né? Bertold Brecht já dizia, né? Tudo se decide na política, do preço do gás ao preço do salário. Então, a gente vai fazer o quê? Ficar refém esperando? Não, a gente precisa construir uma alternativa e dizer o que a gente quer. Com certeza. Politizar todas as dimensões da vida, né, Indira? E aqui... A David já falou, né? É um ato político, né? A nossa individualidade, ela é política, né? Então, a nossa vida, ela é política, e a gente precisa levar dessa forma. A gente só não é esse político burguês, esses aí que a gente condena, mas a gente precisa mostrar isso para o povo, né? Que o que a gente faz todo dia é política, é uma política do povo, uma política para o povo, com o povo. Nas muitas a gente fala que uma outra política é possível e já está acontecendo, né? A gente tem várias experiências que demonstram que é real mesmo. A gente consegue fazer uma política de emancipação, de ganhos para todas as pessoas, né? De destruição de privilégios e de dos direitos. Ô, Indira, você é pré-candidata a vice-prefeita de BH, na chapa junto com o Leonardo Péricles, nosso querido aliado, que é o pré-candidato do PP a prefeito. Como é que vocês têm pensado essa ideia de conexão entre a elaboração das lutas, né? Todas as tecnologias, e eu trago de novo o exemplo da Casa de Referência da Mulher, Tina Martins, porque eu acho que ali tem, de fato, um aprendizado muito grande, né? Uma contribuição para a cidade, para as políticas públicas. Como fazer concretamente essa mediação, né, essa colaboração entre as lutas e como fazer uma ocupação popular da Prefeitura de Belo Horizonte? Eu tenho falado de uma ocupação popular, como é que você enxerga isso? Olha, para a gente é importantíssimo ocupar a Câmara de BH com o povo, né? Não é só ocupar quando vão votar projetos contra a gente, que aí botam a polícia, né, a guarda. Mas é ocupar no sentido de sentar naquelas cadeiras e de decidir sobre a vida, né? Sobre a nossa vida. Porque se decide ali naquele espaço, né? Então, a destinação dos orçamentos, as questões... A gente viveu, né, hoje é dia 11, há pouco mais de 7 dias atrás, a negativa dos parlamentares de instituir o Dia Municipal contra o Feminicídio, assim, sabe? E a gente vive em Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte, nos últimos 4 anos, uma escalada da violência contra as mulheres e do aumento dos feminicídios, que são as mortes de mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Então, assim, se a gente tem uma Câmara que tem os dados estatísticos mostrando que as mulheres estão morrendo em decorrência dessa violência machista, e lá está as possibilidades de construir políticas públicas, de fazer enfrentamento a essa violência, e esse parlamento não
preocupa com isso, você se preocupa com o quê, então? Se a gente tem uma cidade que pouco tem política para a juventude, sobretudo para a juventude periférica, e os parlamentares estão lá, o que é que faz com isso? Né? Eu lembro que eu fiquei muito indignada, eu acho que as pessoas devem ter ficado indignadas também, há uns meses atrás, bem antes dessa pandemia, não sei se ainda no final do ano passado, saiu uma matéria falando sobre os orçamentos das câmaras municipais das principais capitais do país, né? E saiu como a Câmara de Belo Horizonte sendo uma das câmaras mais caras para os cofres públicos e que em 3 anos de legislatura, a coisa que a Câmara de Belo Horizonte mais fez foi mudar nome de rua e de praça. Com todo respeito à importância de colocar nome nas ruas e nas praças. Mas e a situação do povo? Mas a situação de enfrentamento à política contra a violência às mulheres, a situação de garantir cultura e acesso a lazer à juventude, e a condição de dar moradia digna para o povo de Belo Horizonte, e tantas outras políticas que são importantes fazer com esse recurso e que esses parlamentares não estão preocupados com isso. Então, o que foi de mais importante aprovado na Câmara de Belo Horizonte nesse último período, até a matéria, vou falar até a matéria, foi exatamente o plano diretor que, sem a participação dos movimentos de luta por moradia em Belo Horizonte, não teria sido aprovado. Uhum. Então, assim, a gente precisa dizer isso para as pessoas. Porque é essa percepção de saber o que é feito lá com o nosso dinheiro, ou melhor, o que não é feito lá, que vai fazer com que a gente possa construir essas alternativas. Porque, seguramente, se a gente chegar nas periferias, as pessoas vão ter muitas demandas. Então, cadê os mandatos populares, os parlamentos populares, para poder ir às comunidades e dialogar sobre o que é importante fazer com o orçamento público? Mas a gente sabe que só consultar a população não resolve, porque tem que chegar lá na Câmara e tem que aprovar. E para aprovar precisa ter os parlamentares votando em sua maioria. Então, para isso, a gente precisa ocupar esse espaço. Então, disputar as eleições no sentido de ocupar esses espaços para poder começar a mudar essa lógica de continuação de benefícios para os grandes ricos empresários de Belo Horizonte às custas de uma piora de vida do povo da cidade. Sim. E também eu fico pensando, Indira, na importância de explicar mais a fundo qual que é o papel da Câmara Municipal, da Prefeitura, de cada instituição do sistema político, né? Porque muitas políticas públicas, evidentemente, são responsabilidade do Poder Executivo, do governo municipal. E a Câmara Municipal, com seu papel legislativo, de fiscalização, tem limitações para incidir sobre as políticas públicas. E eu tive a experiência de ser vereadora em BH, né, no início da Gabinetona, nos 2 primeiros anos, junto com a Cida Falabella, a Bela Gonçalves e a nossa equipe de luta. E muitas vezes a gente tinha que explicar isso para a população que nos acessava e nos demandava, né, para que a gente pudesse atuar em várias áreas das políticas públicas. E a gestão do prefeito Alexandre Calil elegeu, com a sua base de vereadores, uma forma de resposta para determinadas demandas da cidadania e não dava essa cobertura para vereadores críticos, vereadores independentes e que faziam oposição em determinadas matérias enviadas pela prefeitura. Então, é importante explicar isso também para a população, porque às vezes há uma confusão, né, de qual é o papel de cada instituição. E eu queria te perguntar, Túlio, sobre essa dimensão pedagógica mesmo da política, né, nesse caráter dialético, de como a gente vai trazendo as contradições e o crescimento da luta política, como que a gente pode, nessa pandemia, com a limitação que nós temos agora de trabalhar muito mais à distância, né, usando as ferramentas online, com esse grau de desinformação, de notícias falsas circulando, a gente ainda não consegue combater esses crimes com efetividade no nosso país, né? E sabendo que a população recentemente fez uma escolha que pode ter sido ilusória, né? Pode ter sido mal informada por um governo que é justamente de ataques contra os seus direitos, né? Como que a gente trabalha nesse cenário tão difícil para conseguir ter uma chance de, com as esquerdas,
chegar de maneira mais competitiva no processo eleitoral? Eu penso que é necessário construir essa nova cultura política, né? E a nossa política não é a política burguesa dos representantes do poder econômico, é a política proletária, né? É aquilo que no passado chamava, né, o Marx, o Engels, de política operária. É fundamental uma política voltada para o povo trabalhador. E a política tem uma dimensão pedagógica. Eu acho que o processo eleitoral ele pode apresentar uma dimensão pedagógica importante, no momento que, além de explicar, né, a função dos três poderes, mas também, né, mostrar que há alternativas que têm diferenças não só na aparência, mas na sua essência, né, que são as alternativas do campo da esquerda. E é fundamental avançar numa política para além dos exemplos que nós tivemos, os exemplos recentes de governos populares, democráticos aqui em BH, e também, principalmente ali do primeiro e segundo mandato do governo Dilma, que se apostou na política de conciliação de classes, de interesses inconciliáveis. Juntar com o PMDB, juntar com Sarney, Temer, e com outros setores que, na política institucional, traduzem os interesses do poder econômico, não dá certo. Acho que tem uma dimensão pedagógica na política, principalmente quando nós apresentamos um programa alternativo vinculado às lutas da classe trabalhadora, da juventude e do movimento popular. Aqui em BH, a situação da educação em nosso município, né, os servidores públicos municipais que fizeram greve até antes e parte da pandemia, durante parte da pandemia, defendendo melhores condições de trabalho, plano de carreira, seus direitos, né, que já conquistados duramente. Nós tivemos experiências importantes da educação popular em nosso município, como o Fórum da EJA, que está presente aí nas articulações junto aos movimentos populares, defesa da educação popular. Podemos e devemos avançar, principalmente também nessa questão da comunicação, ter uma democratização da comunicação, investir na TV comunitária aqui em Belo Horizonte, tentar aí apresentar também a pauta das mídias alternativas e dar um apoio fundamental, até institucional, caso tenhamos um governo popular. Nas experiências de governos populares aqui, Áurea, o PCB chegou a compor aí, né, os mandatos, principalmente do Patrus, indicando pessoas, né, como a Diva Moreira, que foi a primeira secretária municipal da primeira Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, também outros camaradas que integraram. Tivemos experiências interessantes, como o orçamento participativo, também a experiência dos conselhos regionais populares, que pouco a pouco foi perdendo, né, o seu caráter deliberativo, seu caráter de avanços, né, até que garantiu uma participação popular efetiva. Infelizmente, após aquele pimentécio, né, que trouxe o Lacerda, as experiências do governo popular se enfraqueceram, né, e a política de conciliação ficou muito forte, muito evidente, somente com o poder econômico. Precisamos avançar, por exemplo, uma pauta que eu participei do movimento estudantil, junto com o Léo aí, Indira, há muito tempo atrás, que é a pauta do passe livre, né, a discussão aí em defesa, né, do transporte coletivo, da estatização do transporte coletivo, do passe livre para os estudantes, a pauta do metrô do Barreiro, né, um salve aí para o pessoal do Barreiro, né, isso é uma série de questões, a questão das enchentes em Venda Nova, a questão da moradia em nossa cidade, 7 mil pessoas em situação de rua, a questão da assistência social, que já foi muito forte em BH, você lembra dos restaurantes populares, tem lá no Barreiro, tem no centro, comida deliciosa, que foi fruto da mobilização popular, né, das associações comunitárias, do movimento de luta por moradia, né, Vicentão, um exemplo disso. É possível essa dimensão, concluindo, essa dimensão pedagógica na medida em que nós nos apresentamos como alternativa. O trabalho que o pessoal da Gabinetona faz é um trabalho muito bom aí na Câmara Municipal, temos pontos positivos, e eu penso que podemos avançar. Talvez possamos ter até uma prefeita de esquerda aí em Belo Horizonte, capaz aí de organizar a partir de BH uma resistência, um polo de resistência contra o governo Bolsonaro, contra o governo Zema. Para isso, precisamos avançar na frente de esquerda sem partidos da base de sustentação, seja do Bolsonaro, seja
do governo Zema. Podemos avançar, e BH é uma cidade que tem uma força impressionante, eu acho que é capaz de superar essa atual correlação de forças na política nacional, começando ou contribuindo a partir de BH. Boto fé demais, viu, Túlio? E que assim seja. Nós estamos caminhando para os minutos finais da nossa live e eu queria trazer agora a dimensão do sonho, dos símbolos, né, do encantamento, porque eu acho que a gente precisa jogar para cima, né, nesse momento de sofrimento tão grande, de falta de perspectiva, a gente precisa arrancar a esperança, né, e trazer a possibilidade de transformação muito concreta para as pessoas. E eu estou vendo, o Túlio, aí atrás de você tem a imagem da Rosa Luxemburgo e do Luiz Carlos Prestes, que são ícones da formulação comunista, né, nas esquerdas. Eu queria bater esse papo no finalzinho com vocês sobre a criminalização das esquerdas, sobre a violência que é voltada contra os partidos e os movimentos de esquerda populares, né, e os ataques aos nossos símbolos. Como é que vocês veem isso? O que está posto no meio disso tudo e como que a gente pode trabalhar afirmando a nossa identidade como lutadoras e integrantes de partidos de esquerda nesse momento que o Brasil está atravessando? Áurea, eu penso o seguinte, né? Luiz Carlos Pé dizia que não há vento fortes e favoráveis para quem não sabe onde chegar, né? Eu acho que nós temos um objetivo principal aqui, derrotar o governo Bolsonaro, Mourão, Guedes, derrotar o governo Zema, avançar na construção de uma alternativa, né, barrar as privatizações, retirar direitos e ameaças às liberdades democráticas. O PCB tem 98 anos de luta. Já tentaram aniquilar o PCB, diversas ditaduras, campanhas anticomunistas. Essa campanha do Bolsonaro, de criminalização dos movimentos populares, de tentativa de proibição do comunismo, né, de seus símbolos, essa campanha ela tende a chamar a atenção para desviar o foco, principalmente do conjunto da população brasileira, para as pautas econômicas que estão avançando cada vez mais, atacando a vida dos trabalhadores. Penso que a esquerda tem que manter a sua tradição revolucionária, falar que é esquerda, falar do significado da cor vermelha, da cor, né, dos movimentos sociais, né, de cada movimento que apresenta sua pauta, a bandeira do arco-íris, a bandeira e as lutas das mulheres, da população LGBT, do movimento negro. Temos que defender nossas pautas, manter essa tradição revolucionária no campo da esquerda e inovar naquilo que for necessário, naquilo que a conjuntura atual, né, o mundo contemporâneo nos apresenta. Eu acho que nós conseguimos fazer isso. Acho que as mídias digitais estão aí para serem utilizadas nessa batalha digital. Temos a batalha das ruas, temos a batalha das urnas, que logo virá. A Rosa Luxemburgo, mesmo num contexto de guerra, onde que boa parte das esquerdas apoiavam, né, os seus respectivos governos num contexto de guerra, defendeu a paz, defendeu o socialismo e apontava. Em contexto de barbárie, como nós estamos vivenciando agora, diversos elementos da barbárie no cotidiano, é necessário cada vez mais lutar por nossos sonhos, porque passa a ser não apenas uma opção, passa a ser uma necessidade histórica. E estamos diante, aqui em Belo Horizonte, da possibilidade objetiva de construirmos um polo socialista de massas, um programa que seja antifascista, seja popular, que seja antineoliberal, que seja um programa também anticapitalista, né, que congrega essas pautas anticapitalistas, são fundamentais nos movimentos sociais, e ao invés da esquerda se dividir, beneficiando principalmente o Calil, né, que torce pela divisão da esquerda em 6 candidaturas em nosso município, a gente tentar ampliar a frente de esquerda, que nós já tivemos ótima experiência em 2012, em terceiro lugar, com a eleição de vereadoras em 2016, podemos mais. E é importante pensar, não naquele estado, que é muito comum aqui em Minas Gerais, Indira, Áurea, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, vamos pensar em aumentar a quantidade de elementos qualitativos, em crescer com ousadia, enfrentando os desafios da atual conjuntura. A esquerda está nas ruas, está presente nas lutas dos movimentos populares e ela pode e deve
ao meu ver, superar os seus limites, o sectarismo e o oportunismo do outro lado, né, e avançar nas pautas e nas lutas, tanto nas lutas políticas como nas lutas socioeconômicas. A unidade é fundamental. Estamos aí para construir essa frente de esquerda aqui em Belo Horizonte, somando aí diversos movimentos, mais partidos, para fortalecer esse campo que tende, como eu falei, a surpreender e tende, eu acho que pode vencer. Pode ser que nós não conseguimos vencer aí no primeiro turno, mas no segundo turno, com a unidade ainda mais ampla, podemos avançar cada vez mais. Valeu, Áurea, já faço aqui minhas considerações finais. O PCB está em fase congressual, vamos ter o nosso ativo eleitoral para aprofundar o debate do programa aqui em Belo Horizonte, apresentar a nossa chapa de vereadores e vereadoras, junto com os nossos coletivos partidários, e contribuindo aqui. Aqui em BH, lá em Patinga, já fechamos uma chapa bacana. Em Betim tem a candidatura do Zulu, do Movimento Negro, do PCB, tem a candidatura do PSOL também, estamos conversando em Uberaba, em Juiz de Fora, nas principais cidades mineiras. Estamos juntos nessa luta, parabéns pela pré-candidatura aí, parabéns também aí para os companheiros da UP que estão aí legalizados, né? Legalize já, eu cantava essa música para o Léo, viu, Kira? Agora está dando tudo certo. Amanhã estamos nas ruas, força total, forte abraço, Laura. Obrigada, Túlio, só força, parceiro, muita satisfação de estar nessa sintonia com você. Oi, Indira, falando ainda dos símbolos, nós somos frutos de Marielle Franco, né? Mulheres negras, periféricas, tentando abalar as estruturas desse sistema tão violento e ocupando espaços na política. Como é que você tem visto isso também? E pensando agora nessa onda, né, de crescimento de candidaturas com esse perfil, principalmente para a Câmara Municipal, não só em BH, mas no Brasil inteiro, essa chegada potente da mulherada, né? E para você falar também dessa perspectiva de uma cidade feminista, acolhedora para as mulheres, uma cidade antirracista, em que os cuidados estão no centro da política, né? Nessa pandemia, essa é uma questão que finalmente vem à tona, né? A gente está há anos falando disso, da importância dos cuidados, enfim. Então, assim, né? Tem um pensador cubano, né, José Martí, que ele falava, né, ele deixou imortalizado, na verdade, uma frase que me traduz muito, assim, quando ele diz que nada causa mais horror à ordem do que mulheres que sonham e lutam. E eu uso essa frase porque, de fato, essas somos nós, todas as mulheres, sejam elas organizadas, sejam elas não organizadas. Porque quando a gente sonha e luta e busca o nosso sonho, a gente muda e move as estruturas. Né? A Rosa Luxemburgo também falava isso, né? Que a gente move as estruturas. Porque é exatamente isso, né? Nós somos as que mais sofremos, nós, mulheres pretas, periféricas, né? Mães, somos as que mais sofremos com toda essa ordem social de terror, de assassinato, de falta de direitos, de retiradas, sabe? De ataques cotidianos ao nosso bem viver, à nossa vida, né? E aí, quando a gente percebe isso, mas a gente sonha mudar essa realidade, a gente é capaz de fazer muita coisa. Então, a Marielle, né, deixa esse legado desses girassóis, né? Eu lembro que isso era muito forte, né? Desses girassóis que se multiplicam, né? Brasil afora e se multiplicam mundo afora, né? Porque o que a gente tem assistido no nosso país desde 2016 é exatamente as mulheres assumindo cada vez mais o protagonismo das lutas sociais do nosso país. Entendendo que, embora essa estrutura e essa ordem social nos diga todos os dias que esse não é o nosso lugar, a gente entende que se a gente não estiver aí, a gente não muda o mundo para todos. Não é só para a gente, é para todos. Então, essa questão dos símbolos, ela é fundamental, né? Porque quando a gente defende as nossas pautas e as nossas bandeiras, a gente está defendendo a causa das maiorias.
porque nós não somos a minoria, né? Nós não somos as minorias sociais, nós somos a maioria social. Nós, as mulheres, os negros, as negras, nós somos essas maiorias, e são essas maiorias que estão sendo dizimadas, assassinadas, exterminadas todos os dias, seja pela violência do Estado, seja pela negligência do Estado, seja na mão de um agressor. Então, se a gente não sonha em mudar essa realidade e não usa todas as estruturas que a gente tem à disposição, a gente vai seguir vivendo sobre uma outra forma de escravidão do nosso povo, e a gente já disse, basta, chega. E a Marielle não morreu à toa, e a Cláudia não morreu à toa, e a Ágata não morreu à toa. Essas mulheres, elas não podem ter morrido. A Karina, que deu origem à Casa Tina Martins, essas mulheres não morreram à toa. Então, a gente precisa, e aí a gente precisa, nós mulheres, vocês mulheres que estão nos ouvindo, nós precisamos, por mais difícil que a gente saiba que seja, assumir a linha de frente desses espaços de poder. Porque se a gente não assumir, a gente não vai fazer com que eles sejam aquilo que nós achamos e acreditamos que eles precisam ser. Então, para Belo Horizonte ser uma cidade inclusiva, nós temos que assumir a dianteira, assumir a direção desse processo e fazer com as nossas mãos que Belo Horizonte seja uma cidade mais inclusiva. Se a gente quer que Belo Horizonte não siga sendo negligente com os assassinatos das mulheres, dos jovens, com a exclusão das crianças das escolas, se a gente não quer que as pessoas continuem sendo massacradas nessa cidade, nós temos que ocupar esse espaço. Então, quando a gente coloca o nosso nome à disposição para essa disputa, é pensando nisso, não é achando que vai ser fácil, lindo e maravilhoso, não, mas é entendendo que é necessário ocupar esse lugar. E a certeza de que nós contamos com parceiros, com companheiros e companheiras de luta que vão estar ombro a ombro conosco, nos fortalecendo para essa disputa. Porque, infelizmente, para nós é ainda mais perverso. Porque a gente não é, entre aspas, desqualificada na política. A gente é desqualificada, entre muitas aspas, pela nossa condição de mulher. E eu ralei muito para estar onde eu estou hoje. Eu quebrei muita pedra, mas eu fiz isso coletivamente. E é essa força do coletivo que me dá as condições de me colocar à disposição nessa disputa, construindo sempre essa alternativa com esses campos progressistas, com vocês aqui, para a gente poder mudar essa realidade. Porque chega da gente construir e não gozar daquilo que a gente constrói. Chega de ter o nosso sangue e suor derramado para a gente não ter direito de gozar a vida daquilo que a gente produz nessa cidade. Então, a gente quer ser feliz. Então, quando a gente vem para essa disputa, é pelo direito à felicidade, a felicidade plena, e passa por ocupar esse espaço. E nós, né, você, Raquel, e todas as outras mulheres, o Túlio falou aqui da Diva Moreira, e todas as outras mulheres que semearam essa estrada para nós, elas são fundamentais, porque sem elas, nós não estaríamos mais perto desse projeto de poder que a gente tem hoje, em que a gente leve em consideração a maioria do povo, em que a gente não queira fazer política como os políticos velhos fazem. Esses que são brancos, machistas, misóginos, ricos, empresários. Mas é essa política de quem tem sentimento, de quem sente na pele o que o povo sente. Porque é a gente que pega ônibus e vê que o ônibus está lotado e que a prefeitura é negligente. É a gente que fica na fila porque não consegue ter internet para poder cadastrar os nossos filhos na escola, porque a prefeitura obrigou todo mundo, todas as mães, a cadastrarem seus filhos e matricularem pela internet. É a gente que sofre com as enchentes e que tem que 2, 3 vezes todo ano está refazendo as nossas coisas porque não há política para isso. Então, chega, né? Porque a primeira pessoa vítima de pandemia nesse país foi uma trabalhadora doméstica de mais de 60 anos, uma mulher negra, diabética e hipertensa. E ela deveria estar cumprindo isolamento social, mas os patrões delas, ricos, que vieram da Itália, foram negligentes, e por conta disso uma vida se perdeu. E não foi uma vida só, não, são mais de 70 mil vidas, infelizmente a gente não está, enfim, de ver isso. Então, eu acredito muito nisso, eu acho que é possível a gente construir essa alternativa programaticamente, mas não perdendo a perspectiva dessa construção de uma cidade para todos aqueles que constroem. Com certeza, Indira, querida, mãe na política também, né? Eu estou chegando agora no time das mães na política,
Túlio é um pai, né? Hoje não teve criança correndo de cueca, não. Hoje não teve criança correndo de cueca. E bora lá, Acabou né? É para a gente ter direito à vida plena, ter direito à felicidade, é isso que você traz, né, querida Indira? Muita admiração por você, gratidão por essa partilha aqui nessa tarde de sábado, né, para a gente continuar espalhando uma energia positiva, né, de que vai dar pé, que a gente vai conseguir fazer essa história bonita. Agradecer demais o Túlio também, só vitórias, né, Túlio? Vamos aí. Meu pequenininho está ali dormindo. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Pessoal que está acompanhando, a gente deve continuar com essas conversas, né? Nós vamos testando formatos e convidando pessoas diversas que têm discutido Belo Horizonte no mosaico de perspectivas, né? Sobre as políticas públicas, sobre a no cotidiano. Então, a gente conta com vocês para continuar fazendo esse pensamento coletivo crescer e chegar no processo eleitoral com uma resposta que tem tudo para fazer a diferença e surpreender na nossa cidade, né? Muito obrigada. Um beijo grande, gente.